E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo está sendo feito com patrocínio da Betfair e agora a gente já pode falar em alto, claro e bom som, que é patrocinador master do Cruzeiro para essa temporada 2023. E a Betfair tá com uma promoção exclusiva para os cruzeirenses de até R$300 em aposta grátis aí nas apostas esportivas. O valor que você colocar até esse limite, a casa dobra para você. Então clica aí no link da descrição para você conferir todos os detalhes, fazer o seu cadastro também. Tem até uma opção aí que envolve a presença nos jogos do Cruzeiro, no camarote da Betfair. E se você gosta desse mundo aí das apostas esportivas, acho que nada mais justo do que valorizar a Betfair, que é quem está valorizando o Cruzeiro, né? Quem tá junto com o nosso clube nesse momento tão importante. Link na descrição, só lembra de sempre apostar com responsabilidade. O Charles Teixeira pergunta: você acredita que o Cruzeiro vai chegar ao patamar de Flamengo e Palmeiras apenas com gestão eficiente, sem injeção de dinheiro? Não importa o tempo, o importante seria chegar lá? Eu acredito que seja o melhor jeito de gerir um clube, mas também acredito que bons aportes devam ser feitos para elevar o patamar do elenco. Charles, obrigado pela pergunta. A minha resposta ela vai ser um pouco desagradável, mas ela vai ser necessária. O Cruzeiro não vai atingir o patamar de Palmeiras e Flamengo, nem com boa gestão, nem com investimento. Não vai atingir, tá? Eu tô te afirmando isso, não vai atingir hoje, não vai atingir daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Porque se o Cruzeiro conseguir chegar no patamar de um Palmeiras, que tem uma arrecadação por ano aí na casa de 700 milhões, ou de um Flamengo, que tem uma arrecadação de 1 bilhão de reais, quando a gente chegar lá, eles já vão ter uma arrecadação muito maior que a nossa, porque a gente trabalha, eles também. E se a gente olhar para o histórico do Cruzeiro, a maior arrecadação da história do Cruzeiro ficou em 318 milhões de reais, salvo engano. A maior arrecadação da história do Cruzeiro, antes de cair para a Série B, que foi muito impulsionada pelo título da Copa do Brasil. Isso foi em 2018, inclusive. Tá? Então a gente tem que entender que o Cruzeiro não vai conseguir competir em pé de igualdade financeira com esses clubes. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir. No caso do Flamengo, porque eles têm uma torcida muito maior que a nossa, o poder de arrecadação deles é muito superior. E no caso do Palmeiras, eu acho que nem entra em tanto volume de torcedores. Mas qual o mercado que está inserido? O Palmeiras está em São Paulo, que é o principal mercado do Brasil, é onde circula mais dinheiro. E o Palmeiras contou por muito tempo com um mecenas que botou muita grana para fazer o time atingir esse nível mais competitivo. Todos os méritos nos investimentos em categoria de base, na questão de estrutura, que basicamente é o que o Cruzeiro está tentando fazer também, só que o investimento que o Palmeiras fez na base e na estrutura, ele não colheu no ano seguinte, ele está colhendo agora. Então eu acho que se a gente ficar balizando o Cruzeiro, comparando ele com Flamengo e Palmeiras, nós sempre vamos ficar frustrados. A gente nunca vai atingir o mesmo patamar de arrecadação que eles. O que o Cruzeiro tem que fazer é aquele negócio, parece até papo de coach, ser o melhor que você pode ser. O Cruzeiro tem que primeiro mirar em ter a maior arrecadação da sua história, que eu acho que a gente pode conseguir em alguns anos se tiver um bom trabalho, e ir seguindo, e prosseguindo e melhorando ano a ano, pagando dívida, arrecadando mais, revelando jogador, botando para jogar, revendendo também, que tudo isso faz parte para que a roda gire e o Cruzeiro se torne sustentável. Agora, quando a gente olha para a história do Cruzeiro, em todos os momentos que a gente foi protagonista no futebol brasileiro, que a gente ganhou basicamente todos os títulos que era possível ganhar, né? Ganhamos brasileiros, várias Copas do Brasil, 2 Libertadores. O Cruzeiro nunca teve o maior orçamento. A questão é, o gap, né, a diferença de ganhos dos times do Rio, de São Paulo para os times de Minas hoje, ele é muito maior. Esses clubes estão arrecadando cada vez mais. Cruzeiro e o próprio Atlético Mineiro ficaram para trás nesse sentido. Então eu acredito que o Cruzeiro vai seguir apostando muito na gestão eficiente, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a nossa condição financeira estando melhor organizada, vai também ter mais investimento no futebol. Quanto maior a nossa arrecadação, maior a possibilidade de investir no time. Mas é um processo, cara, é ano a ano. Nesse primeiro ano é natural que o Cruzeiro tenha menos grana para contratar jogadores, especialmente quando a gente considera
opera com um clube que tem arrecadação de 1 bilhão. A gente não pode se balizar por eles. O Ramon Diniz pergunta: o silêncio do Cruzeiro em buscar um lateral esquerdo significa que eles vão comprar o Cipriano em definitivo e aproveitar o Kaique? Ou tá tendo alguma movimentação que ninguém tá sabendo? Você renovaria com o Cipriano nessa escassez de laterais? Ramon, obrigado pela pergunta. Esse vídeo está sendo publicado depois de um jogo em que o Cruzeiro teve o Rafael Bilu como lateral esquerdo por um tempo. Na segunda etapa, com o Cipriano no banco, o Pessolano preferiu deixar o Bruno Rodrigues, um atacante improvisado na lateral esquerda, do que colocar o Cipriano. Isso mostra que ele não tá, digamos assim, em uma avaliação muito positiva por parte do treinador. Eu acho muito cedo pra gente cravar que o Cipriano deve ficar ou tem que ir embora, tá? Eu acho que ele precisa ter mais minutos em campo antes da gente ter uma opinião, mas hoje eu digo pra você que não parece que o Cruzeiro terá interesse em manter o Marquinhos Cipriano. Deixando claro, foram apenas 2 jogos na temporada, ele tem contrato até 30 de junho, tem muito jogo até lá e o Cipriano pode inverter essa situação. O campo vai dizer. Sobre o Kaique, que tá lá na seleção sub-20 jogando o Sul-Americano, acredito que ele será sim aproveitado no elenco principal, até porque o Kaique é jovem, é talentoso, jogou bem na Série B do ano passado e já provou que ele pode ser um ala, ele pode ser um lateral e ele pode até ser um zagueiro pelo lado esquerdo. Eventualmente ele já fez esse papel na base e pode fazer no profissional também. É tudo uma questão de adaptação, tá? Mas o Kaique é muito bom jogador, acredito que vai ser utilizado. Mas eu imagino que o Cruzeiro está sim no mercado e vai contratar algum lateral esquerdo. Quem é? Não sei. Até o momento que eu tô fechando esse vídeo não tem nenhuma especulação, nenhum nome que foi citado. Teve um tempinho atrás a questão do Suazo, que deixou o Colo-Colo, mas ele já acertou com o time lá da França. Teve conversa sobre o Camilo Cândido do Nacional do Uruguai, mas também era uma pedida financeira muito alta. Então nesse momento eu não sei quem vai ser o lateral esquerdo do Cruzeiro, tá? Realmente não tem nenhum nome circulando aí nas especulações, mas eu acho que isso é até um bom sinal, porque quando o Cruzeiro especula demais, às vezes o cara não vem, aparece outro clube e pode levar. Deixa ficar na calada, o cara só brota aí na toca da raposa e tomara que seja um bom jogador. Acho que vem alguém e não sei como vai ser a situação do Cipriano. O Eduzinho pergunta: me chamou a atenção o jogador Juan Jesus, de 31 anos, do Napoli. Ele é zagueiro, mas também pode jogar como lateral esquerdo. Seu contrato encerra no meio do ano, pode assinar pré-contrato. Seria interessante uma contratação pensando na realidade financeira do clube e no que ele poderia acrescentar ao time? Edu, obrigado pela pergunta. Eu também acho que o Juan Jesus seja um bom zagueiro quando a gente pensa no nível do futebol brasileiro. Ele que inclusive é nascido aqui em Belo Horizonte, não sei se é cruzeirense, atleticano, se torce para outro time, isso aí eu realmente não sei. Ele começou no profissional lá no Internacional e aí foi para Itália, jogou Inter de Milão, Roma e agora está no Napoli. Ele é reserva no Napoli nessa temporada, é importante a gente pontuar isso, ele não é titular do time e em junho ele completa 32 anos, é quando vai terminar o contrato dele. A questão é que o salário do Juan parece ser bem alto, tá? Alguns clubes brasileiros fizeram sondagem por ele aí durante a temporada passada e o salário que foi citado, tem algumas notícias sobre isso, seria na casa de 800 mil reais. Não é dentro da realidade financeira do Cruzeiro, não tem como. E acho que se o Juan quiser voltar para o futebol brasileiro, tem clubes que talvez topem pagar um salário assim tão alto para ele. O Cruzeiro certamente não vai fazer isso, tá? Mas tem a possibilidade dele seguir no futebol europeu, onde construiu praticamente toda a sua carreira. E aí tem um detalhe, o Juan Jesus é um zagueiro canhoto, como você citou, também pode jogar como lateral esquerdo. Hoje parece que a principal carência do Cruzeiro seria um zagueiro para jogar pela direita, porque pela esquerda a gente tem a opção do Brock, questionável, mas tem o Brock que é capitão do time e tem o Reinaldo, que é outra opção de zagueiro canhoto. Pelo lado direito que a gente fica nessa, o Oliveira, o Neres ainda não estreou, o Luiz Felipe, que parece até mais perto de deixar o clube do que ter uma chance, enfim. Então eu diria que um zagueiro canhoto não é a prioridade do Cruzeiro hoje. O Cleison Oliveira pergunta: existe alguma atualização nos casos de Nonoca, Claudinho e Lincoln? Cleison, obrigado pela pergunta. Eu até estranhei o questionamento um pouco, porque essas situações meio que já estão resolvidas há algum tempo, Mas vamos falar de cada um deles então certinho. O Lincoln não tem
tem mais contrato com o Cruzeiro. Ele estava emprestado pelo Vissel Kobe até dezembro de 2023, mas havia uma opção do Cruzeiro rescindir o empréstimo no fim de 2022 e foi isso que o nosso clube fez. Ele é jogador do Vissel Kobe. Lucas Ventura, o Nonoca, também não tem mais contrato com o Cruzeiro. O vínculo dele com o nosso clube terminou no dia 31 de dezembro de 2022 e ele assinou com o Portimonense, da primeira divisão portuguesa. Claudinho é o único que tem vínculo com o Cruzeiro, inclusive um contrato longo, que vai até julho de 2025. Ele atualmente está emprestado ao Santo André, onde disputa o Campeonato Paulista. Little Claude jogou uma partida pelo Santo André, começou no banco, entrou no segundo tempo, mas muito pouco, 10 minutos em campo, não tem nem como avaliar a passagem dele por lá. Tá? Então Lincoln e Nonoca não são mais atletas do Cruzeiro, não tem muito que a gente possa falar sobre eles. O Lincoln teve até especulação que poderia ir para o Goiás, alguma coisa assim, mas não sei a que pé anda, não é mais do Cruzeiro. E o Nonoca também não é, terminou o contrato, acho muito bom jogador, torço para que ele seja feliz lá em Portugal. Sobre o Claudinho, tomara que ele vingue nesse empréstimo, né? Porque ano passado ele passou por Chapecoense, passou por outro clube paulista também, não arrumou nada. Vamos ver se nessa temporada ele desperta, pelo menos para o Cruzeiro achar alguém para comprar, para a gente diminuir o prejuízo que envolveu a contratação desse jogador. Eider Silva pergunta: Felipe Gedós teria vaga nesse time de 2023? Eider, obrigado pela pergunta. Eu selecionei esse questionamento só porque eu acho muito engraçado como certos jogadores entram no imaginário da torcida como se fossem bons jogadores, quando claramente não são grande coisa, tá? O Gedós fez 3 gols contra o Cruzeiro na Libertadores de 2014, né? 2 na partida no Uruguai e 1 no Mineirão, aqueles confrontos contra o Defensor. Aí o Cruzeiro se classificou, depois o Gedós foi jogar no futebol da Bélgica. Na época o Brugge pagou aproximadamente 1,5 milhão de euros por ele. A primeira temporada foi legal, a segunda caiu, a terceira ele mal jogava, acabou sendo vendido para o Atlético Paranaense, que pagou uma grana boa, mais de 1 milhão de euros para contar com esse jogador, mas ele nunca vingou. Até marcou 8 gols em 2017, que foi o primeiro ano dele no Atlético Paranaense, 8 gols em 30 partidas, mas depois começou a rodar por diversos empréstimos, passou em Vitória, passou em Goiás. Terminando o contrato com o Furacão, ele foi jogar no Nacional do Uruguai, onde também não conseguiu vingar, depois veio para o Remo. Ele chegou a jogar a Série B de 2021, até com relativo destaque pelo Remo, mas no final das contas o time do Remo foi rebaixado. Teve uma passagem no segundo semestre do ano passado pelo Brasiliense e para 2023 assinou com o Santa Cruz, tá? Com o Santinha, vai jogar por lá. Felipe Gedós não tem a menor condição da gente sequer cogitar o nome dele em um clube de Série A nesse momento, tá? É um jogador para clubes de Série C, Série D, estourando com muita boa vontade Série B. Série A não dá. Problemas físicos, nunca teve aí muito foco na carreira, muitas vezes parecendo acima do peso também, né? O Felipe Gedós não era um pereba, ele tinha certa qualidade, mas não levou a carreira com o profissionalismo necessário. Armando Neto pergunta: o que você acha do fim do sócio cativo? Muitos torcedores que continuaram pagando o programa durante a pandemia estão se sentindo lesados. Armando, obrigado pela pergunta. Lesado, de certa forma, ninguém foi, né? Porque o contrato ele tem um período de vigência. Então, se o clube entregar o benefício durante o período, ok. A questão é, eu conheço gente que é sócio cativo do Cruzeiro não durante a pandemia, desde que abriu o sócio lá em 2009, né, que era cartão 5 estrelas, passou a ser sócio do futebol. Isso foi em 2009, eu lembro que estava no meio da Libertadores, porque eu fui um dos que fiz a adesão, só que eu interrompi o meu sócio em 2015, depois eu fui me associar já durante a pandemia, quando teve sócio reconstrução, depois que o Cruzeiro caiu e tudo mais, aí que eu refiz o meu sócio, tá? Eu acho muito, assim, uma merda acabar o sócio cativo. Eu acho que era o melhor benefício que tinha em qualquer modalidade, esse negócio de você pagar uma mensalidade e ter que pagar pelo ingresso também, eu acho péssimo. Mas acho que nessa temporada especificamente, considerando que o Cruzeiro hoje não tem um acordo para jogar no Mineirão e assinou para jogar no Independência, se você tivesse um certo número de sócio cativo, você simplesmente não poderia vender ingresso, porque só o sócio cativo já ia ocupar a caixa de sapato toda. O Independência é um estádio muito pequeno, tá? Então eu torço, espero de verdade que o Cruzeiro chegue a um acordo com o Mineirão o mais rápido possível. Tendo esse acordo, aí que o Cruzeiro volte com essa modalidade de sócio cativo no futuro, porque no Independência eu entendo que não tem como, cara. Assim, se tiver, você não pode ter mais do que 22 mil sócios cativos, por exemplo, né? E não sei qual é exatamente o número que o Cruzeiro tem nessa modalidade, mas eu acho que é a melhor modalidade de sócio que existe. Então eu super entendo as pessoas que ficaram putas, eu também fiquei
choquei num primeiro momento, falei, pô, mas como assim acabar o sócio cativo? Eu queria renovar, seguir pagando ali na modalidade sócio prata, né, que é o que eu tenho até hoje, até março tá pago lá, tá assinado, não sei o que eu vou fazer no futuro, mas eu meio que entendo o lado do clube também. Não seria sustentável ter sócio cativo jogando no Independência. Por fim, o Dirceu Lara pergunta, como foi participar dos Donos da Bola? Conta pra gente um pouco dos bastidores e de como veio esse convite. Parabéns pela projeção, feliz com o seu crescimento. Muito obrigado, Dirceu, fico feliz mesmo, obrigado aí pela pergunta e pela moral que você tá dando aí. Cara, é muito tranquilo, né? Porque assim, como eu já trabalhei com assessoria de jogador há um tempo, eu já fui na Band algumas vezes acompanhando clientes, Marcelo Oliveira, Moacir Júnior, que era treinador também, chegou a treinar o América um tempo. Então assim, não é um ambiente novo pra mim. Eu já tinha participado do Donos da Bola ano passado também, né? De uma edição do programa, dessa vez me chamaram de novo, participei lá. E a questão do convite normalmente é feito por um produtor do programa, né? Alguém passa o seu contato, no meu caso eu acredito que foi o Thiago Valu, que é meu amigo pessoal há muitos anos, que faz parte da bancada fixa do programa, passa o seu contato pro produtor do programa, ele te convida, você vai lá e boa. Tem gente que vai perguntar, você recebe alguma coisa? Não, você não recebe nada, você é convidado, você participa, troca ideia com o pessoal e boa. Até porque a minha participação é mais tranquila, né? Eu sou um cara mais ponderado, eu não faço como o meu nobre amigo Rodrigo Genta, que ameaça dar um soco nos participantes do programa, como ele fez com o Thiago Fernandes, tudo na zoeira, né, gente? E o Thiago Fernandes, você é maluco, você é maluco. Que foi bom demais, cara. Quem não acompanhou, assiste, pelo amor de Deus, que foi engraçado demais. Antes da pandemia, eu lembro que foi no inicinho de 2020 ali, eu participei também da gravação de um podcast lá na Globo, né, com o Rogério Correia, inclusive, que tinha até um participante também torcedor do Atlético, foi bacana, a gente fez lá o podcast Clássico Mineiro, e é sempre assim, alguém da produção, alguém que trabalha, que te conhece, pega seu contato, né, te chama, você vai lá, participa e boa, tá? Não é assim uma relação profissional, nada muito especial, não, é tranquilo, assim, você vai na resenha mesmo, participa. Esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!